Antes, o Botafogo vai jogar hoje pelo Carioca contra o Volta Redonda, jogo ao vivo no Premier, às 9 da noite. Camila Barbieri está aqui, lá em frente ao estádio Newton Santos, para trazer as informações do jogo pra gente. Sempre bom ter você por aqui, Camila. Ei, Escobar, bom falar contigo também, viu? Num calorão, olha, difícil de explicar aqui no Newton Santos. Pois é, o Botafogo vai em busca da segunda vitória no Carioca hoje, diante do Volta Redonda aqui no Newton Santos à noite, viu? E para esse jogo, o técnico Carlos Leiria não vai poder contar com um volante. Eu tô falando do Cauê Leonardo, isso porque ele foi emprestado ao Ferroviário do Ceará. Quem pode receber uma oportunidade entre os titulares é o Cauã Lindes, isso porque ele tem entrado nos últimos jogos, tem atuado bem e pode ter uma oportunidade, entraria no lugar do Kaique. Vamos dar uma olhadinha no campinho para ver como é que vem esse Botafogo, que tem o Raul no gol, o Newton na lateral direita, a dupla de zaga, Cauã e Serafim, do lado esquerdo, Rafael Lobato. O meio, Patrick de Paula, Cauê Rodrigues, Cauã Lindes. Também tem o Vitinho e lá na frente, Yarlen e Matheus Nascimento. A gente lembra que o grupo principal vai estrear no dia 29, próxima quarta-feira. Enquanto isso, o Botafogo segue no mercado em busca de um treinador. Ontem o John Textor falou a Placar que precisa ter paciência nesse momento para fazer a escolha certa, Escobar. Ele tem um plano. Valeu, Camila Barbieri, beijo para você. Para, igual o João Kleber aqui agora, rapidinho, só para lembrar vocês de dar o like no vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, tem de 3, tem de 5 reais, uma coquinha KS ou uma coxinha por mês, que tu não comer, você economiza e já paga o plano de membros e ajuda muito o canal, que é o maior canal em horas diárias de conteúdo sobre Botafogo. Ninguém tem mais horas por dia de conteúdo sobre Fogão do que nós aqui. Pode procurar. Se encontrar, eu fecho o canal. Então, ó, dá uma moral pra gente e vamos pro próximo vídeo, que tem muito conteúdo sobre Fogão aqui. ESPN, SBT, tem um monte de coisa pra você aqui. E vamos lá pro próximo vídeo. É muita dúvida que o Cícero Melo coloca aqui pra gente, a gente vai ficar doido. As médias do Gregory, obrigada, viu, Cissão? Em 53 jogos, em 2024, sem contar o estadual, ele liderou os quesitos duelos defensivos, número de desarmes, nas médias também em posses recuperadas, ele teve a terceira entre os seus companheiros e passes certos, o quarto no ranking do time. Teve 3 gols e 2 assistências, que não é a função dele nem ser artilheiro, nem ser um camisa 10. A gente também pode ir mais uma vez por partes, né? De quem tem interesse e de quem é o jogador ou do lado do Botafogo. Vocês querem começar com quem quer contratar o Gregory? Palmeiras e Atlético, faz sentido ir atrás de um jogador como o Gregory? Faz pros dois? Sim. O Gregory é muito bom jogador, né? Já era bom jogador no Bahia, né? Há muito tempo. E a temporada passada dele foi muito boa, faz sentido. Faz sentido. Mais para Atlético, mais para Palmeiras? Mais sentido na contratação? Botar mais esforços para contratar um jogador como o Gregory? Pensando aqui rapidamente, acho que faz mais sentido para o Atlético Mineiro. Pelas perdas do Atlético na janela de transferência agora, porque no Palmeiras a posição dele ainda tem o Aníbal. Beleza, tem uma comparação ali, mas ainda tem o Aníbal. Então, eu preciso tirar mais dinheiro do caixa para contratar esse jogador. Acho que seria mais o Atlético Mineiro do que o Palmeiras. O Gregory seria um substituto para Batalha, para Zaratio ou para alguma coisa nesse meio termo? Mais para Batalha. Mais para Batalha? Batalha. O Zaratio, no Atlético, ele fez também função defensiva, né? Fez bem, inclusive. Mas eu vejo, pensando no Atlético, ele mais, não como um Batalha zagueiro, mas como um Batalha protetor. O que chegou, né? Até que ele está dando uns passinhos para trás, né? Sempre foi na carreira dele, né? Hoje, na função, tem o Alan Franco, tem o Otávio, tem o Fausto Vera, mas é pouco, pensando em toda a temporada, né? E aí é um problema do treinador, rodar elenco e tal, mas eu acho que faz muito sentido o Atlético pensar em um jogador como ele para a substituição mais do Batalha. Ou para ser titular. Sim, é interessante ver essa mudança também do perfil dos jogadores, porque o Gregory ele faz 31 anos. Em 2025. Então, também é mais um jogador com uma média de idade acima dos 30, né, que o Atlético vai buscar e não necessariamente aquele perfil de jogador mais jovem, Jailson. É mais sobre... Eu até esqueci de citar o Gabriel Menino, né?
Tem o Gabriel Menino. Que acabou de chegar. É que o Menino seria um 8, vamos botar, né? O Menino sairia mais pro jogo, seria um segundo volante. O Gregory é aquele cão de guarda mesmo, aquele cara que vai proteger a zaga, camisa 5, a gente viu muito. Sendo muito sincero, assistindo aos jogos do Botafogo, o Marlon Freitas saiu um pouco mais, o Gregory segurava o piano de todo mundo. Marcava basicamente para todo mundo ali. Não tirando os méritos defensivos, né, que o Arthur Jorge fez, mas várias vezes ele descia para fazer terceiro zagueiro também, para liberar os laterais. Bom jogador, mas só a passagem dele, né, a mudança dele para mim do Bahia, que no Bahia ele tomava muito cartão amarelo. Muito cartão amarelo, porque ele chega firme. Eu vi na final da Libertadores. Madeira, exatamente. Ele chega firme, ele foi infelicidade, mas sim, ele chega firme e para mim, ele consertou isso. Ele toma menos cartões, mas continua chegando duro nos adversários. E para a função dele é o que ele tem que fazer. Em relação, você falou da idade. Da idade, é um ponto, Jailson, nessa conversa, assim, para quem quer contratar o jogador, é muito mais uma necessidade, porque a janela. Para mim, a necessidade é aquilo que a gente estava conversando ali em off na redação, né, Mário? Para mim, os valores do mercado, e isso a gente já está falando aqui, fica ali, né? Mercado da bola e tudo mais, as conversas hoje, tudo em euro. E a gente estava conversando desde o final do ano passado em relação aos salários dos treinadores, que a gente foi chegando a algumas conclusões impressionantes em relação aos salários dos treinadores. O Boina chegou no Vasco, deu 3 espirros, foi embora com 1,5 milhão. Saúde. Amém. Mas não foi isso? Mas foi. Impressionante. A gente não viu nada do Boina, ele ganhou 1 milhão e tanto no contrato. É verdade. Que rescisão, né? Uma rescisãozinha dessa. 3 espirros. Hein? Você gostaria? Posso começar a espirrar? Mas eu acho que o mercado está assustador. Essa é a realidade. Para mim, a gente estava falando disso no final do ano. O Atlético Mineiro acabou segurando um pouco a onda por conta do treinador. Acho o treinador, e há um diagnóstico que não era difícil de ser feito, que a gente está falando aqui há um tempo, que o elenco do Atlético Mineiro era curto na temporada passada, e o Cuca deve ter chegado lá e falou, realmente, não é muito difícil, é curto e a gente precisa contratar. Tá bom, a gente precisa contratar, só que a gente quer rejuvenescer o elenco. Tá, mas você vai pegar qualquer jogador aí com 24, 25, 26 anos, você vai pagar lá para 15, 20 milhões, dependendo do jogador, dependendo de quem for, 20 milhões de euros, tá? Dependendo de qual for esse jogador. E aí, não resta opção, você vai ter que jogar um pouquinho mais para cima, a idade. E aí você já vai pegar uns caras de 29, 30, 31 anos, porque é o que o mercado oferece. Mesmo assim, os valores são assustadores. Que você pega, por exemplo, sei lá, questão salarial, você já vai... O que a gente estava falando, é tudo de 700 mil para cima. Não tem nada abaixo disso. Aí é o jogador ok com 1 milhão, 1 milhão e tanto de salário. Mas, então, sim, eu fico pensando assim, as diretorias hoje em dia tentando mapear o mercado, sabe? Eu quero um scout fenomenal. Eu quero pegar um jogador abaixo, quero rejuvenescer meu elenco, pegar um jogador abaixo dos 20 e poucos anos. Tá, vai abrir o bolso? Se você não for abrir o bolso, você não vai contratar. E eu acho que é isso que a gente está vendo nesse início de ano. E é incrível, né, assim, que falando de um scout fenomenal, tem clubes que mudaram a sua vida porque apostaram em um scout fenomenal. Lá vou eu, primeira vez no ano que eu falo. Mas o Brighton, yes. O Brighton é um grande exemplo disso. E é um grande exemplo disso aqui no nosso quintal. É Estupinhã, tentou McAllister. O Vitor Reis fez a primeira proposta, foi o Brighton, né, Marra? O Inciso. McAllister, Inciso, Caicedo e McAllister, a gente está falando de 200 milhões. Caramba. E os caras que foram contratados quando eles valiam pouquíssimo. Então, o Boa Noite, que está no Leicester, tem muito jogador muito bom. O Barco, que está emprestado, né? Valentim Barco, lateral esquerdo. Que é do Boca. Sim. Muito jogador que aparece aqui e que, às vezes, o clube nosso, brasileiro, não busca e os outros já buscaram. Assim, já foi. O Brentford também faz isso. Então, assim, é preciso mesmo investir nisso. E aí você pensa a situação do Atlético, querendo trazer mais um jogador muito bom, campeão da Libertadores, campeão brasileiro por 31 anos. Na temporada passada, foi pior, hein? O início da temporada passada, vale lembrar, tinha Edenilson e Patrick, por exemplo. Nossa, foi mesmo? Verdade. Jogadores acima de 30, que já tinham jogado menos na temporada anterior e que iniciaram a temporada lá. Verdade. E aí não é desrespeito aos jogadores, é desrespeito aos departamentos que contratam.
Sim, porque não era para contratar. E depois não era para manter por tanto tempo com salários altos e jogando a média de idade lá para cima. Tanto que eles não ficaram. Você queria completar, Jailson? Acho que você ia pegar ali. Não, achei que você tinha feito... Não, eu concordo com ele. Agora, e pro lado do Botafogo essa história? Assim, o Palmeiras, a informação aqui da ESPN é que o Palmeiras não fez a proposta pelo Gregori, uma proposta financeira pelo Gregori. Mas, querendo ou não, o Botafogo também está sendo testado no mercado. Ó, agora eu vou chegar... É óbvio que os jogadores do Botafogo vão ser observados, não é, Jailson? Claro. Você é campeão, você olha lá, pô, esse cara aqui joga muito, deixa eu lá dar uma conversada, oferecer um salário um pouquinho maior. Sejam reservas, que normalmente é mais fácil, mas agora também do time titular. O que o Botafogo fez ano passado era óbvio. Era óbvio que o Botafogo seria não só observado, seria atacado, mas eu imaginei por times lá de fora, sendo muito sincero. Não imaginei aqui dentro, por conta do poderio financeiro do Botafogo. Eu repito aqui, eu já falei isso, eu vou repetir. Os jogadores que saíram do Botafogo, tirando o Luiz Henrique e o Almada, ok. Era uma transição, os jogadores que já entregaram o que tinham que entregar para o Botafogo, e agora o Júnior Santos, né? Desculpa. Mas tirando esses três, eram jogadores que já tinham entregado as coisas, o potencial deles para o Botafogo, vamos falar assim. Já eram reservas, já eram jogadores ali de um rodízio. Nenhum deles, com todo o respeito a todos, foram campeões com o elenco, mas nenhum deles me trazia algum tipo de preocupação. Ok, é normal, fim de ciclo, cada um vai buscar o seu lado, e fé, né? Como diz, acabou. A questão do Luiz Henrique, o Almada e agora o Júnior Santos, e ainda vem essa situação do Gregori, eu vou repetir o que eu já falei aqui, tem alguma coisa muito estranha lá. E aí, obviamente, a forma que o Textor trabalha, deixa tudo ali às 7 chaves, e a forma dele trabalhar, não estou aqui criticando, tá? É o jeito dele, tanto que essa busca pelo treinador. E ele já falou, não estou com pressa e tudo mais, enfim, é o jeito dele trabalhar. Só que eu não consigo entender alguns movimentos. Por exemplo, o Júnior Santos foi uma proposta irrecusável. Ok. Agora, não ter nem, sei lá, não ter nenhum tipo de argumento para segurar alguns jogadores. Por exemplo, o Gregori foi muito importante ano passado. Sabe? É que do lado, a gente não sabe se vai ser vendido, né? Sim, claro. Mas ele foi muito importante ano passado. Agora o Arthur está envolvido na negociação do Luiz Henrique, já chegou. Ainda é um baita jogador. Se eu fosse o Botafogo, eu faria uma pressão para chegar agora. Né? Faria, porque o Endo é um baita jogador, seria um segundo volante também. Poderia complementar. Agora, por exemplo, se o Gregori sai, não duvido do Textor, sei lá, tentar colocar ali na mesa e falar, vem o Endo agora então, não tem como. E faz sentido da lógica do jogador sair do Botafogo para um mercado nacional? Dependendo da proposta. Acho que aí muito mais financeiro, o Botafogo vai ser mais visado. E esses outros jogadores que o Jailson destacou, né? Assim, vamos lá. Eduardo, Tietê, Marçal, diversos outros que saíram. O Romero. O próprio Tiquinho, por conta do salário alto. Esses jogadores já não eram titulares. Exato. Gatito. Agora, até o Júnior Santos, hein? Ele não era aquele titular, tudo, mas é um jogador que estava todos os dias. Agora, quando começa, Gregori, ainda não começou, mas começa a falar de Savarino, tudo, aí você é obrigado a falar que tem realmente algo estranho no ar. Mas ainda não saiu o Gregori, ainda não tem proposta para tentar o Savarino. Para mim, ainda a coisa que mais incomoda é o fato de não ter chegado um técnico, porque o técnico é o cabeça do projeto. É o técnico que vai buscar jogador, que ele quer dar um padrão, um perfil para o time. Isso eu acho que já começa a ser para ontem. Até para o técnico falar, não vende o Gregori, não vende... Que nem o próprio Quinteiros fez com o Vida Sante, por exemplo. Exatamente. Chegou e segurou. Chegou e falou, não, você vai ser muito importante aqui para mim, fica aqui. Até para isso, às vezes, para impedir um jogador de sair. Esse é um bom ponto, né? De, às vezes, na conversa, o treinador é tão importante para esse tipo de coisa. Não é à toa que, quando a gente olha para o lado do Atlético fazendo negócios, as informações sempre saem. O treinador ligou para o jogador. O Cuca ligou para o jogador. Porque você vai tentando explicar o tamanho que o jogador vai ter dentro do clube, né? O Juninho falou que o Felipe Luiz foi lá falar com ele, tudo mais, a importância dele. É normal. A própria virada, por exemplo, na carreira do Júnior Santos com o Arthur Jorge chegando e mudando ele de função. Não que ele já não estivesse fazendo um bom trabalho, estava. Mas com a mudança tática do Arthur Jorge jogando o Júnior Santos para centroavante,
mudou também o patamar dele no ano passado. Então, sim, ter um treinador é muito importante. Mas o John Textor está com essa paciência, então ele vai continuar levando. Para mim, o recado que me dá é que, por exemplo, o primeiro trimestre, né, essa primeira parte de Carioca, de campeonato estadual... Foi. No fim das contas, no ano passado é isso. O histórico pro Textor, ele tem um argumento muito válido, que foi a mesma coisa na temporada passada e ele terminou campeão. Inclusive corrigindo rota, trazendo treinador, trazendo Vitinho. Ele ganha esse crédito na conversa. Não, tudo bem, a gente vai perder o primeiro trimestre. Sim, ano passado. A foto foi aquela constrangedora. E o fim de ano foi como? Então, ele ganha esse crédito da torcida e eu acho que a torcida fica preocupada, eu não acho que fica tranquila. Claro. Mas ela também dá o voto de confiança. Deixa o homem trabalhar, é isso. Deixa o homem trabalhar. Deixa o Sport Center seguir, tá? A gente sai do Botafogo e segue aqui o nosso papo, porque tem Corinthians. O Botafogo, então vamos falar das notícias do Alvinegro, porque tem, por exemplo, a oficialização da saída do Luiz Henrique agora, oficialmente o jogador do Zenit da Rússia. E aí, claro, os destaques, né, dos jornais cariocas também sobre o fim da história no Botafogo, pelo menos a história que ele construiu na última temporada. E tem também o próprio Zenit oficializa a chegada do Arthur e do Wendel, a venda desses dois jogadores do Zenit para o Botafogo e, claro, a chegada do Luiz Henrique. E aí, acho que a gente não vai, de forma alguma, querer decidir pelo Luiz Henrique o que ele faz com a vida dele, profissional, pessoal, as escolhas que ele toma para a carreira dele, mas... Claro que a gente tem o direito de, acho que, ficar, no mínimo, pelo futebol brasileiro, desapontado, de certa forma. Acho que por perder um jogador do tamanho do Luiz Henrique, que chegou à seleção brasileira, e para um mercado que eu pelo menos tenho a sensação de que é pequeno para ele. Me parece ser passageiro, sabe? Aquele mercado para ele que vai ser um trampolim. Ou seja, o que me parece? Me parece que o Textor vai esperar ali uma valorização maior do Luiz Henrique, para poder repassá-lo para o futebol inglês, para o futebol espanhol ou para o futebol alemão, não sei. Ou seja, num grande centro da Europa. E a sensação que me dá é que ele tentou de tudo, ele, o Textor, tentou de tudo fazer essa transição agora. Ou seja, tirar o Luiz Henrique do futebol brasileiro, do Botafogo, e colocar num grande clube. E me parece que não surgiu uma proposta que tivesse sido satisfatória. Então, acho que agora a saída para a Rússia, para o Zenit, me parece isso, ou seja, vai passar uma temporada ali para ganhar uma valorização, para estar jogando no futebol europeu, mercado europeu, mais próximo, né, dos grandes centros, para aí sim, de repente, ser olhado de uma forma diferente do que deram olhar para ele jogando aqui no Botafogo. Olha, eu usei a mesma palavra trampolim na semana passada, mas tem uma questão importante da gente pensar que, assim, a Rússia está banida dos campeonatos europeus por conta da guerra com a Ucrânia. Então, assim, ele está indo para um país que está em guerra com um país vizinho, para um país que cujos times não podem jogar na Champions. Então, ele vai ficar jogando o campeonato russo, que também é um campeonato periférico dentro do cenário europeu. E eu acho muito difícil imaginar um jogador que desde menininho sonhava em jogar no Zenit, sonhava em jogar no futebol da Rússia, né? Com todas as questões ainda, a gente estava falando de aclimatação, de tempo, né, do país. De novo, um país que está em guerra, com uma série de restrições econômicas e políticas por causa disso. E aí me parece assim, é um ótimo negócio para o Zenit, é um negócio ok para o John Textor, e no meio disso tudo tem o Luiz Henrique servindo aos propósitos financeiros do grupo do Textor, né? Assim, se a gente estivesse falando de um grupo que está financeiramente saudável e que não tivesse problemas, inclusive, né, de transferban e de questões como tem o Lyon, talvez não fosse esse o caminho do Luiz Henrique. Está sendo muito influenciado pelos interesses e necessidades da SAF do Botafogo, do grupo do qual o Botafogo faz parte. E aí eu acho uma pena, porque a gente está falando de um jogador que se tornou titular da seleção brasileira e está indo jogar num campeonato que não faz parte, né, dos campeonatos da UEFA. Então, que visibilidade é essa? Né? Como é que ele vai ganhar essa valorização num mercado hoje como é o mercado russo?
Então, é isso. Me parece muito mais uma solução que cabe dentro das necessidades que o John Textor tem do que um caminho ideal. Acho que cabe pontuar uma frustração, talvez até do torcedor alvinegro, até pensando no que foi a chegada do Luiz Henrique, nas possibilidades que existiam, inclusive contratuais, né? Porque sempre se soube que havia uma facilitação em caso de transferência para um grande clube europeu. Então, o torcedor sempre teve ali, sabendo dessa possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, num calendário que a gente vê nessa temporada, por exemplo, tem o Mundial de Clubes no meio do ano. E também é o período onde a janela europeia é muito mais aquecida, porque é o início de temporada, é onde os clubes vão montar os seus elencos para a próxima temporada, no caso, 25, 26. Então, acho que talvez tenha ficado uma frustração de pensar assim, podemos perder o Luiz Henrique para o Lyon, talvez no final do ano. Um Lyon que vivia um outro cenário, não o atual Lyon, que além de estar mal no Campeonato Francês, tem todas as questões de sanções econômicas. Ou para um grande clube da Inglaterra, para a Premier League. E, de repente, você vê o Luiz Henrique deixar o Brasil para jogar no Zenit, que, como bem lembrou também a Alicia, não disputa sequer campeonatos europeus. É frustrante. Liga dos Campeões. Então, é um jogador que poderia, talvez, até o meio do ano servir mais ao clube, até do ponto de vista de seleção brasileira, porque o Dorival observa muitos jogadores que atuam no Brasil, não à toa ele e o Igor Jesus chegaram na seleção, e você acaba vendo o Luiz Henrique deixar para o mercado periférico. Porque essa decisão, ela obviamente foi tomada pelo John Textor. Agora, era bom ouvir o Luiz Henrique, né? Assim, claro que publicamente ele vai dizer que topou, que está feliz e tudo mais. A gente viu ali imagens da apresentação dele ao elenco do Zenit. Como fez a nota de despedida do Botafogo, né? Entendendo que foi o grande ano da vida dele, chamou assim, melhor ano da minha vida. Pois é, mas a gente queria, era preciso entender isso melhor fora do público, fora da opinião pública, ou seja, quando falo opinião pública por parte do jogador, o que ele está dizendo publicamente. Porque dava para esperar um pouco mais, ele de uma forma específica, ele poderia esperar mais, mas eu entendo o Textor, porque o dinheiro é dele. Então, assim, o que ele está imaginando? Eu concordo com o teu raciocínio, Camila, esperar o final da temporada agora. A gente já está iniciando, né, o segundo semestre lá para eles, né, de temporada, que vai terminar em maio. E aí você tem uma temporada começando, a nova temporada 25, 26, e aí ele poderia abrir o mercado para ele num grande centro, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, enfim, na Itália, por exemplo. Chegou a ser procurado, recebeu proposta pela Fiorentina. Mas eu acho que o Textor está pensando nisso. Olha, esses 6 meses, de repente, mesmo sendo no Zenit, serão suficientes para abrir o mercado para ele para a próxima temporada. De repente, só fica 6 meses no Zenit, tá? Sim. Não vou desconfiar disso, não. Ou seja, fica agora 6 meses e aí na virada da temporada europeia ele pega um outro clube lá. É uma pena só em relação ao projeto do Botafogo, e aí a gente vai ver o quanto, né, essa institucionalização desse processo de montagem da equipe vai funcionar ou não, porque o ano passado também tinha muita gente que, assim, prometeu nada e entregou tudo, né, na montagem dessa equipe, jogadores como o próprio Igor Jesus, que você falou, que de repente estava na seleção brasileira também, né, de quem a gente também não esperava tanto, o quanto isso vai funcionar. E aí eu acho que, né, a frustração ou não da torcida do Botafogo, que viveu o seu melhor ano no ano passado, vai depender dos resultados. Porque, né, se você a cada 6 meses ou a cada final de temporada remontar a equipe inteira e sempre funcionar, porque você tem um departamento de scouting genial, tudo bem, né? Você aprende a não se apegar, só não pode se apegar, porque aí no final do ano vai embora. O Almada veio, ajudou a levar título e em 6 meses vai embora. Todo mundo sabia que ele ia embora. A questão é se isso vai funcionar ou não, né? É um projeto, é isso, está sendo montada uma equipe sem treinador, vai ter que achar um treinador que se adapte a isso, então você fica imaginando assim, você não consegue imaginar um cara como um Renato Gaúcho, um Filipão, um cara desse chegar numa equipe, porque já montaram o time para ele. Né? Você está pensando também num treinador com uma visão mais moderna, com essa visão de entender esse funcionamento. Mas eu acho uma pena porque a gente não pode se apegar, não tem um projeto de longo prazo. Então, assim, que é um projeto difícil, né? Praticamente só Palmeiras e Flamengo têm conseguido fazer isso, né? Manter uma espinha dorsal durante alguns anos, porque financeiramente não precisam vender, né? E aí só vende
Quando você falou da coisa do Zenit, me veio à cabeça a história do Vitor Reis. Sim. Né? Era um jogador que o Palmeiras não imaginava perder, mas aí vem o Manchester City, estaciona um caminhão de dinheiro na sua porta, você vende e o torcedor entende. Não queria perder aquele jogador, mas entende. E aí, quando você precisa vender, porque você precisa de dinheiro, é mais difícil você entender esse tipo de movimentação. Mas pode ser que funcione. O ano passado a gente também não tinha certeza por tudo que aconteceu em 23 e olha o que o Botafogo fez, né? A gente atualiza a saída de jogadores, né, do Botafogo, que agora tem oficialmente pede o Luiz Henrique para o Zenit da Rússia, então mais uma saída do Botafogo nessa temporada. A gente já falou sobre isso algumas vezes, muitos reservas, outros jogadores que encerravam o contrato tinham salários altos, o Botafogo entendeu que deveria negociar. O Adrielson, por exemplo, retorna ao Lyon, o Pablo retorna ao Flamengo, tem a saída já foi até emprestado, do Adrielson não vai seguir no Lyon. Rafael, Hugo e Marçal estão nesse contexto. Rafael e Marçal no contexto dos... o Rafael até encerrou a carreira, mas no contexto de salários maiores, de contratos que se encerravam. O caso do Tietê, que foi pro Vasco, o Eduardo também já seguiu no futebol brasileiro. O Romero e o Almada, a gente citou há pouco, voltou também, já tinha também essa definição de que ao final da temporada iria para o Lyon, ali dentro da Eagle, do grupo do John Textor, e agora atualizando quem sai do Botafogo com os atacantes, e aí a presença oficial do Luiz Henrique como sendo mais um jogador que deixa o Botafogo nessa temporada. E aí talvez as boas notícias estejam chegando agora. A gente viu o Tiquinho também seguindo para o Santos, Carlos Alberto, agora o Júnior Santos também no Atlético Mineiro, e o próprio técnico, né? E aí eu acho que talvez as boas notícias que vão chegando agora, que talvez acalmem um pouco mais o torcedor, nas últimas semanas tenha ficado um pouco preocupado, saída, né? Porque só tinha saída, são as chegadas. E aí a gente está falando de chegadas, por exemplo, de Arthur e Wendel, que estavam no Zenit, mas são jogadores que têm boas impressões deixadas aqui no futebol brasileiro. A gente está vendo imagens do Arthur, Wendel também volante revelado pelo Fluminense. Mas, ao mesmo tempo, naquele contexto que você chamou a atenção no início do programa, né, Aiello? Um clube que hoje se organiza de acordo com a forma como seu dono pensa o futebol. Isso. E aí vai ter que encontrar treinadores que se adequem a essa forma de jogar, né? Isso. É o treinador que se adequa, não é o clube que se adequa ao treinador. Então, que saibam trabalhar com um elenco montado. Então, assim, o Botafogo pode criar uma tendência. Eu não sei se isso vai dar certo, porque a gente vai ver agora acontecer. Eu estou impressionado com o tamanho da desconstrução. Eu contei ali, foram 15 jogadores que saíram, né? E aí vão chegar, sei lá, mais 10, 12, 15 jogadores. É uma reformulação muito intensa, sem passar... Eu nunca vi isso, tá? Sim. Uma troca tão grande de elenco, uma mudança tão grande de elenco, sem passar pelo crivo de um treinador. Porque nenhum jogador que saiu, por exemplo, tirando o jogador que acabou contra o Rafael, que parou de jogar, é diferente. Mas será que o técnico, se o Botafogo tivesse um treinador e dissesse o seguinte, olha, eu não quero que libere o Tiquinho, eu quero que o Tiquinho fique. Ou seja, não teve isso no Botafogo. Sim. Simplesmente negociou. O Júnior Santos, não, vai sair. Então, o Botafogo pode estar iniciando uma tendência no futebol brasileiro, ou seja, tirar o poder do treinador, que, como eu disse aqui na abertura do programa, até os anos 90 o jogador era o protagonista, era a estrela do time. A partir dos anos 90 você passou a ter esse comando por parte do treinador, ele que passou a ser a grande estrela, a montar elenco, a ser dono da comissão técnica, o chefe da comissão técnica. E eu não sei se o Botafogo, com essa metodologia de trabalho, pode, de certa maneira, estar criando aí um novo formato, em que o técnico é uma figura importante, mas não é mais importante na hora de se montar um elenco de trabalho. Eu acho que esse ano vai dizer tudo, né? E vai determinar o sucesso ou não desse projeto. Hoje o Botafogo começa com um crédito imenso, porque se você olha para o Botafogo no ano passado, vinha daquela saída do Luiz Castro, que levou a derrocada no Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo, que tinha tudo para ser campeão, acaba na pré-Libertadores. E aí, começando da pré-Libertadores com um técnico que também chega depois, o Arthur Jorge, consegue vencer o Brasileiro e vencer a Libertadores, né? Então, por enquanto, dá para o John Textor dizer, esse modelo funcionou. Sim. Montei um time, porque o time do ano passado, embora tivesse alguma base,
como titular, só sobrou o Marlon Freitas em relação ao time de 23. Então, ele também montou um time titular praticamente do zero, com um novo treinador, e funcionou. Então, esse ano ele ainda pode dizer, vai funcionar de novo. Aí, no final da temporada, a gente vai estar aqui discutindo se foi uma boa ideia, se foi um bom conceito ou não. A questão é que, com essa decisão, né, esse novo comportamento de ter uma maneira de jogar, e que isso é dito muitas vezes pelo Textor publicamente, que ele entende que o Botafogo precisa jogar dessa maneira, como ele quer ver o time jogando, ele limita um pouco os treinadores. Quando ele vai ao mercado buscar treinadores, ele limita dentro daquilo que ele entende que seja a maneira de jogar e o perfil de treinador que ele procura. Ele teve, por exemplo, a gente tem notícia lá no GE. Globo, o interesse, uma conversa com o Paulo Fonseca, que acabou não aceitando o projeto nesse momento do Botafogo, e talvez deixe uma porta aberta para o Lyon, mas aí já não interessa mais ao torcedor brasileiro, né? Aí já é uma questão Textor e Paulo Fonseca. Tem o interesse, a gente sabe, no Vasco Matos, tem conversas, não tem proposta ainda, ao que você sabe. O André Jardine foi o primeiro. O André Jardine foi o primeiro, também não aceitou, tem um bom momento lá no México, entendeu que não era ideal. Então, você limita as opções, né? Você tem. Mas você começa um campeonato daqui a pouco com um time titular ainda sem um técnico definido. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma identidade. Sim. Porque a coisa mais louca, para mim, um exemplo clássico aqui, tá? De tantos exemplos que eu poderia dar. Vou dar um rapidamente aqui que me veio à cabeça. Você negocia, você discute com o Renato Gaúcho, senta para conversar, não fecha e 2 dias depois você anuncia o Fábio Carille. Gente. Ou seja, qual é o projeto? Qual é o projeto? A prioridade não é o modelo de jogo, não é a forma de jogar. Está muito claro. Está muito claro isso. A prioridade é quem topar o dinheiro que eu tenho para pagar. É isso. Quem entra aqui no meu orçamento. Porque assim, você discute uma possibilidade de contratação do Renato Gaúcho e 24 horas, 48 horas depois, você anuncia oficialmente a contratação de Fábio Carille, é porque você... não tem um projeto de jogo, é de trabalho. Você está ali buscando técnicos, seja um, seja outro. Com o Textor, você tem uma limitação? Tem, mas pelo menos existe um perfil. E é isso que a gente, nesse momento, ainda espera do Botafogo nos próximos dias, mas tem, acho que as boas notícias importantes, né? Que são Arthur e Wendel, são jogadores, talvez, porque a promessa do Textor é que, além de remontar elenco, ainda prometia mais investimentos para essa temporada, ainda um elenco gastando mais para o Botafogo nessa temporada. E até então a gente tinha visto o investimento no Jair, né? Que era um jogador jovem, um zagueiro jovem, e a gente sabe da negociação, 5ª proposta já pelo Matheus Vitello, para chegar a um acordo, para tentar trazê-lo para o Botafogo. E agora você tem concretamente 2 jogadores como o Arthur e o Wendel chegando para essa temporada. Isso. Eu vou só fazer um parênteses aqui, porque a gente, às vezes, eu posso ser bem crítica em relação ao John Textor, só lembrando que o Arthur Jorge saiu porque quis, né? Sim. Ele estava sob contrato, então o Botafogo está sem treinador, não por uma questão de projeto, mas porque o treinador abandonou o barco, tinha um contrato, tinha bonificação prevista por título, e ele que não quis ficar, né? Ele que abandonou esse barco vencedor. Em relação ao Arthur, a gente aí está falando do campeonato russo. Então, olha o que aconteceu. O Arthur foi por 15, está voltando por 10. Então, não, essa valorização que às vezes a gente espera que vai acontecer, depende muito do jogador, mas o mercado não ajuda, né? Então, o Palmeiras, ele foi revelado na base do Palmeiras, aí o Palmeiras contrata o Arthur do Red Bull Bragantino por 7 ou 8 milhões de euros. Parecia um mau negócio na época, né? Porque era um jogador da base. Ele vem, começa bem, não vai tão bem, né, ao final da temporada, mas acaba sendo vendido por 15 milhões. É um ótimo negócio para o Palmeiras. Não sabemos como vai se adaptar a esse time do Botafogo, porque também é isso, não viveu essa valorização, pelo contrário, ele acabou desvalorizado no mercado russo. E o Wendel, que talvez só venha no meio do ano, né? O Botafogo está insistindo muito, o próprio jogador parece que está tentando também conseguir essa liberação mais cedo, porque quer integrar esse elenco desde agora para poder jogar o Super Mundial, né? Eu imagino. Mas são bons nomes, não acho que é um nome à altura do Luiz Henrique. Sim. Né? É uma troca na qual o Botafogo, me parece, ainda sai perdendo. Nem do Almada. E nem do Almada. O Botafogo ainda não conseguiu fazer a reposição desses 2 jogadores. Exatamente, não são jogadores à altura, sim, mas são jogadores que, é isso, você falou, o time está se reforçando, né? Porque acho que a torcida está disposta a lidar com muitas dessas perdas, até porque sabia que alguns jogadores, o caso do Almada é emblemático, iam embora mesmo, mas precisa chegar gente, né? Precisa, e a torcida, é isso que eu falei, tem muito crédito, muitos jogadores que vieram ano passado que a torcida deve ter pensado, quem é, assim...
quem é esse cara, né? Jogou onde e, de repente, estava na seleção brasileira. Então, esse crédito está lá. Olha, o Botafogo entra em campo hoje contra o Volta Redonda em busca da recuperação no Carioca, já que vem de derrota. Vamos ver. O Alvinegro tem mais um desafio em casa. Ainda com time alternativo, a equipe vai tentar a segunda vitória no estadual. O Botafogo é o único dos grandes que conseguiu vencer até agora, mas acabou vindo de uma derrota para o Sampaio Corrêa, com 2 a mais em campo. No jogo, o técnico do Sub-20, Carlos Leiria, deve ter mudanças. Isso porque ele terá o desfalque de Cauê Leonardo, que foi emprestado para o Ferroviário do Ceará. Cauã Lindes deve entrar na vaga de Kaique. Com isso, Vitinho atuaria mais avançado. Patrick de Paula é o único que está pendurado com 2 cartões amarelos. A noite também será de reencontro. O Volta Redonda tem em um dos seus principais jogadores um velho conhecido dos alvinegros, Chay, que já jogou pelo Glorioso e esteve na conquista da Série B em 2021. Com 3 pontos conquistados, o Botafogo ocupa a 8ª colocação no Campeonato Carioca. A partida será no estádio Newton Santos e o time quer aproveitar o duelo em casa para sair com uma vitória. Olha, o Botafogo recebeu mais uma proposta por Gregory, dessa vez do Atlético Mineiro. Os valores giram em torno de 4 milhões de dólares. O alvinegro não quer negociar o atleta, visto como essencial no time. O Gregory, titular na temporada passada toda, fez gol de título do Campeonato Brasileiro. E aí, Pedrosa, perder um cara desse, né, que acabou virando um símbolo. E, por outro lado, o Atlético Mineiro está vendo que o Cruzeiro se reforçando, contratando bastante, também quer parar a briga lá em Minas, né? Mas perder o Gregory por essa grana, mas seria bom, né? Hoje eu não vejo nenhum atleta dentro do elenco do Botafogo capaz de fazer o que o Gregory faz. Primeiro volante, destrói, um cara que também com a bola no pé tá longe de ser cego, porque geralmente a gente acha que o camisa 5 Pitbull só sabe destruir, né? O Gregory não é esse caso. O Gregory é um bom jogador, é um cara que foi extremamente essencial para essa consistência defensiva do Botafogo, até para a forma que o Arthur Jorge jogava no ano passado, muitas vezes com desarmes importantes, com o cara chegando mais à frente, fazendo gols importantes. Em algum momento, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, fez um gol de cabeça contra o Red Bull Bragantino. Claro que foi expulso lá naquele lance fatídico, mas no final das contas virou folclore, porque a história ficou mais bonita ainda por conta disso. Então, na minha visão, o Botafogo tem que fazer de tudo para não perder o Gregory, porque hoje, dentro desse elenco, não tem outro jogador com a característica que ele faz no time do Botafogo. E, Vini, a situação do Botafogo, os principais jogadores voltam depois ainda dos rivais, então tem que pontuar também, né? Não pode deixar também o pessoal ir disparando. Nos últimos anos, a verdade é que o Botafogo é o que menos dá bola para o Campeonato Carioca. E no ano passado viu que não teve prejuízo nenhum. Ninguém vai lembrar que no ano passado... Ninguém vai lamentar que no ano passado o Botafogo ficou fora da semifinal. Né? Repito o que eu falei no meu comentário exemplo disso, Botafogo, né? Eu acho que nenhum grande clube do futebol carioca tem que dar um valor absurdo ao campeonato estadual. Óbvio que se você ganhar tem que gritar é campeão. Não estou aqui dizendo que o título não vale de nada. Mas se também não ganhar, se for eliminado e for para a Taça Rio, o que vai mudar? O Botafogo é um baita exemplo da temporada passada. Disputou a Taça Rio, foi bicampeão da Taça Rio, mas depois também ganhou a Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o estadual ele não tem que servir de parâmetro para nada. E supondo, vamos lá, se o Flamengo perdeu o estadual esse ano, o Felipe Luiz tem que ser cobrado por conta disso? Claro que não. Repito, eu acho que não tem que dar um valor absurdo ao campeonato estadual, sobretudo nesse cenário. O campeão não tem nem premiação. Por que isso? Qual é a explicação de você dar uma valorização absurda em cima de um campeonato que não vale de nada? Não vale mesmo. Tal como a Supercopa do Brasil. Eu acho que também se perder a Supercopa do Brasil também não quer dizer nada. Se você perder a Supercopa do Brasil, seu ano acabou? Claro que não. É um jogo só, óbvio. É clássico, Flamengo e Botafogo. Mas, gente, o treinador, a diretoria não tem que ser cobrada se perder um campeonato estadual ou se perder uma Supercopa do Brasil. O Pedro, curioso é que a gente viu no Campeonato Paulista, por exemplo, durante anos, a gente, o melhor campeonato estadual do país, tinha força dos times de São Paulo, numa época que os times do Rio estavam com problemas financeiros, claudicantes, e os times de São Paulo com uma força, e a gente via que realmente o Campeonato Paulista era diferente por causa dos pequenos, também do interior, também terem mais poder econômico, e no Campeonato Paulista tem uma baita premiação. Agora, é um produto que não é olhado com carinho, e hoje a gente
olha, os grandes do Rio estão num momento melhor do que os de São Paulo. Basta a gente ver os últimos campeões da Libertadores. Então devia ser tratado melhor, porque a gente tem aqui Flamengo, Botafogo e Fluminense, que ganharam as últimas edições da Libertadores, vão para o Mundial, o Vasco com toda a sua grandeza. Será que é a questão da premiação? Ou outro ponto que você enxerga, como é que não valorizam um campeonato que tem 4 gigantes do futebol brasileiro, torcidas espalhadas pelo país? E, repito, os últimos campeões da Libertadores estão aqui no Rio de Janeiro. Hoje os 4 do Rio estão melhores do que os 4 de São Paulo. Ah, sem dúvida alguma. Eu acho que isso é uma questão da FERJ. É a redução de datas, é o formato do campeonato. O Campeonato Paulista, por exemplo, ele tem 6 times de Série A e alguns times de Série B. Então, em nível de futebol, ele já seria melhor do que o futebol carioca. Por quê? Obviamente, os grandes confrontos são os clássicos. Mas o problema não é esse. O problema é justamente a gente estar com 4 rodadas de Campeonato Carioca, chegando à 4ª rodada, e você olha para a tabela e vê o quanto os times cariocas estão dando importância para essa competição. Porque são elencos sucateados. Gente, nenhum time carioca que se preze, ainda mais o Flamengo, Fluminense e Botafogo, que vão jogar Super Mundial, vão ficar colocando e se desgastando para colocar seus principais jogadores nesse tipo de competição. Porque eles têm Brasileiro, Supercopa do Brasil, aí tem Mundial, Super Mundial, tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana, no caso do Vasco e do Fluminense. Por que eu vou colocar os meus principais jogadores no Campeonato Carioca? Não tem nenhum sentido. O único sentido de jogar com o time titular, como por exemplo o Vasco vai fazer amanhã, é treinar os jogadores. Não é pensando, eu preciso ganhar o Campeonato Carioca, isso aqui é vida ou morte. E, inclusive, isso está começando, a gente estava até conversando em off aqui, a entrar na cabeça dos torcedores. Porque, se a gente for pegar os últimos anos, o Campeonato Carioca vira obrigação para alguns times e se não vencer é crise. Isso tem que acabar. O torcedor do futebol carioca, o torcedor do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, tem que entender que Campeonato Carioca nada mais é do que uma pré-temporada, nada mais é do que um laboratório. Não dá para queimar treinador, não dá para ficar cobrando o desempenho maravilhoso desses times, porque eles estão em início de temporada. Então, assim, o futebol brasileiro só vai melhorar quando os estaduais forem reformulados, porque não adianta você jogar 14, 15 jogos dentro do Campeonato Carioca, aí chega no Campeonato Brasileiro, você perde seus principais jogadores, ou eles já estão desgastados, ou eles chegam lá na fase final da Libertadores e já não aguentam mais. Aí o que os clubes têm que fazer? Chega na segunda janela, caminhão de dinheiro para você poder manter o seu elenco saudável, para poder contratar jogadores que venham para jogar 6 meses e acompanhem o calendário do futebol brasileiro. Então, assim, na minha visão, o estadual, principalmente o Campeonato Carioca, é prejudicial a esses times nas principais competições. Se não mudar o regulamento, se não mudar a forma como o Campeonato Carioca é construído, e a FERJ, obviamente, tomar vergonha na cara, buscar patrocinador, buscar premiação e dar incentivo para esses times, não adianta. O Campeonato Paulista vai continuar nadando de braçada por longos anos. Bom, pessoal, então é isso. O Botafogo enfrenta daqui a pouco, o Volta Redonda. Acho que é o primeiro grande desafio, né, do Botafogo esse ano, porque o Volta Redonda é um time de Série B. Então, para esses moleques do Sub-23 que estão sofrendo com os times de Série D, né, pegar um time de Série B vai ser um grande desafio. Vamos ver aí se alguém vai prestar, se a gente vai tomar um pau do Volta Redonda, porque com o futebol que a gente tem jogado nos últimos jogos do Carioca, pegar um time de Série B é preocupante, tá? Esse time Sub-23 aí é de arder os olhos. Lá ele. Bom, pessoal, fico por aqui. Vamos encerrar aqui o vídeo e logo mais eu acho que não vou fazer a live pós-jogo hoje. Sabe por quê? Porque você vai ter live pós-jogo e eu indico, tá? Anderson Mota, baita canal. Você vai ter live pós-jogo do Setor Visitante, do Fala Fogão, né, do TF, de vários canais muito bons. E também, muito tarde, cara, o jogo vai acabar 11h30 da noite. Até eu iniciar a live e tudo mais e tal, vai começar 11h40 quase. Pô, para vários conteúdos que eu fiz hoje, já fiz uma live aí de quase 3 horas hoje cedo. Então, amanhã eu faço uma live. Acho que não vai dar pra fazer na hora de sempre, né? Lá pelas 10 e pouca da manhã não vai dar. Tenho fisioterapia aqui para resolver as costas do velho. Mas, assim que eu voltar da fisioterapia, lá depois do almoço, assim, umas 2 horas, 1 hora, né? Depois que acabar o Globo Esporte, esses problemas esportivos, a gente faz uma livezinha, troca uma ideia. Ou então amanhã de manhã, amanhã de noite. Mas hoje eu acho que vai ficar puxado pra mim, tá? E amanhã, não se esqueça, todos os dias, cara, isso é religioso, tá? Religiosamente, às 5 da manhã,
tem vídeo aqui no canal. O cara que acorda aí para ir pro trabalho e tal, pá, não tem o que fazer no ônibus cheio, pega o YouTube, bota o fone de ouvido e vem ouvindo aí os vídeos do nosso canal Notícia do Fogão. Todo dia tem o videozinho das 5 da matina para você partir pro trabalho bem informado. Eu termino por aqui o vídeo, pessoal. Muito obrigado pela moral. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os avisos sempre que tiver vídeo novo aqui no Notícia do Fogão, que é o canal que mais posta horas de conteúdo sobre o Botafogo por dia. Enquanto tem canal que posta vídeo de 10 minutos, vídeo de 20 minutos, aí posta uns 3, 4 por dia, não dá nem 1 hora de conteúdo. Aqui um vídeo já é quase 1 hora, é de meia hora para cima. Um vídeo. Live é 2, 3 horas. Tu bota somatório disso aí, 3 vídeos por dia aí de 40 minutos, 2 lives de 3 horas, quando tu vê quase 10 horas de conteúdo. Então dá uma moral pro canal, é difícil. Eu passo o dia inteiro nessa cadeira fazendo conteúdo pra vocês. Então dá uma moral pra gente, dá trabalho e tamo junto sempre, ó. 4 planos de membros, plano de 3, plano de 5, plano de 15. Tem vários valores, cabe em todos os bolsos, pro rico e pro pobre, todo mundo pode ajudar o canal. Fico por aqui, obrigado pela moral de sempre, pela audiência, tamo junto sempre e até o próximo vídeo, valeu!